Pessoal, bom dia. Bom, aqui está dando início agora a nossa aula. Hoje a nossa aula vai ser sobre prismas, tá? É um conteúdo que continua falando sobre sólidos geométricos, mas é um sólido especial que vai ter formatos especiais, tá? Eu coloquei a palavra prisma no plural mesmo, porque são vários sólidos diferentes que entram nessa categoria de prisma, tá? Então, de uma forma resumida, o que eu posso definir como prisma? Prisma, ele é um sólido geométrico, tá? Que possui duas bases iguais. Por exemplo, pode ter uma base triangular, tá? Então ele vai ter uma base triangular em cima, e aí ele vai ter também uma base triangular na parte de baixo, tá? Eu vou desenhar aqui, tá bom? Aí eu vou mudar aqui para um tracejado. Ele vai ter uma base triangular também aqui na sua parte inferior, tá bom? Então esse aqui é um prisma que possui uma base, duas bases, né? A base de baixo triangular e a base de cima também triangular. E os lados, né? Eles são fechados com retângulos. Então isso aqui, de forma resumida, é um prisma. Não existem prismas somente triangulares, tá? Com base triangular. E eu já estou falando o nome para vocês. Depois a gente vai discutir um pouco sobre o nome mais tarde, daqui a pouquinho também, tá? Além disso, a gente pode ter prisma uh, com formato de retângulo ou de quadrado. Bom, vamos pegar aqui, por exemplo, um retângulo aqui, um paralelogramo. E aí temos uma base em cima, aí vai ter uma base embaixo e essa base é fechada com um retângulo dos lados, tá? Esse prisma que eu estou colocando agora para vocês tem um nome especial. A gente chama ele de paralelepípedo. A gente vai ter uma aula, na aula que vem. Na semana que vem a gente vai ter uma aula específica para esse tipo de prisma, tá? Eu fiz errado. Peraí, deixa eu... E agora sim. O formato de uma caixa, tá? Também não tem só esse tipo. A gente pode ter, por exemplo, um pentágono. A gente desenhar aqui um pentágono e fizer um pentágono na parte de baixo, a gente vai ter um outro prisma pentagonal. Vou pegar aqui agora, deixa eu pegar aqui o caderno, mostrar para vocês o caderno, como se chama, meu Deus, o nome do caderno, caderno digital. Tá? Vocês podem abrir se vocês estiverem com o livro texto. Eu vou pegar aqui a página e mostrar para vocês qual que é a página do livro texto, para vocês observarem mais desenhos, né, diferentes. O legal do livro texto é porque o desenho ele fica mais bonito do que o desenho que vocês veem eu fazendo, tá? Então, é melhor de se ver, né? Vou pegar aqui o livro texto, cheio. Se vocês estiverem com o livro texto aí na casa de vocês, né? O livro é na página 64, tá? Eu vou estar mostrando aqui a tela para vocês. Só um minutinho. Então, aqui o livro texto está na página 64. Vocês estão vendo o livro texto? Deixa eu ver aqui. Já estão vendo o livro texto, não já? Sim. Beleza, então aqui no livro texto vocês vão encontrar, por exemplo, aqui alguns elementos do prisma. Ele vai falar sobre alguns elementos aqui. Eu vou até explicar um pouco sobre isso aqui. Então, olha só, o prisma é o poliedro convexo obtido pela reunião de
todos os segmentos de retas paralelos com extremos em duas regiões poligonais congruentes, em planos paralelos distintos. Em outras palavras, quando você une dois polígonos, tá? Regulares ou não, mas dois polígonos congruentes, tá? Iguais. Isso é, se eu tenho um triângulo em cima, vai ter um triângulo embaixo. Se tiver um quadrado em cima, um quadrado embaixo, retângulo em cima, retângulo embaixo, pentágono na parte de cima, pentágono aí na parte de baixo. Deixa eu só fechar aqui no WhatsApp, tá? Que tinha gente mandando mensagem aqui, fica alto o som aí para vocês. Então, pessoal, essa aqui são os elementos, tá? Os elementos que nós precisamos entender todo prisma, ele vai ter a base do prisma, tá? A base é esse de baixo, certo? Essa parte de baixo. Vai ter a face do prisma. A face são todos os lados laterais, tá bom? Por exemplo, no desenho que a gente havia feito aqui, vamos pegar esse daqui, esse paralelepípedo aqui como exemplo, tá? A base aqui embaixo, só que a gente considera a base de cima também como base. O lado são essas faces laterais, tá? Esses retângulos que ficam ao redor, tá bom? A aresta da base. É importante a aresta da base a gente entender, porque a aresta da base, ó, é esses lados que circulam aqui a base, ó. Esses aqui, ó. Esse, o lado de trás aqui da esquerda, tá? E o de cima também, esses quatro de cima também são a aresta da base. A aresta lateral. A aresta lateral são esses aqui, ó, os que ficam na parte que ligam as faces laterais, tá bom? São as arestas laterais. Base da diagonal da base do prisma. A diagonal da base, por exemplo, eu vou pegar esse retângulo aqui só para a gente entender. Deixa eu tirar esse pontilhado aqui. Ó, então, digamos que a gente tem aqui o retângulo, tá? Essa aqui é a base do nosso prisma, tá? Então, a diagonal, pessoal, do prisma ou da base é esse daqui, tá? É essa diagonal que corta a base. Lembre-se que, por exemplo, se for um quadrado ou retângulo, né? Se tiver 4 lados, a gente tem 2 diagonais. Se tiver 5 lados, por exemplo, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, tá? Então a gente vai ter 5 diagonais aí do nosso prisma, tá bom? Se for 6, a gente vai ter muito mais diagonais. Aí tem a diagonal do prisma, essa diagonal da base que eu mencionei. A do prisma, ó, ele vai sair de um vértice num canto e vai para o outro vértice lá na diagonal, lá do outro lado, tá? Por exemplo, num prisma com esse formato, ó, vai ter uma diagonal, 2, agora vai ter esse saindo daqui vindo para frente e vai ter esse aqui da frente e lá para trás. Vão ter várias diagonais, tá? No caso de um prisma triangular, ó, vai ter também, ó. Na verdade, num prisma triangular, por exemplo, não vai ter, ó, a diagonal do prisma, porque os vértices do prisma com 3 triângulos, ele só vai ter o vértice, não vai coincidir com a face, então ele não vai ter diagonal, tá? Mas vocês vão ver isso nos exercícios que, no caso triangular, não vai pedir. Altura do prisma. A altura do prisma é a distância da base de cima com a da base de baixo, tá? Essa é a altura. Lembrando que a altura tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, se você tiver um prisma inclinado, como esse exemplo aqui, tá? A altura desse prisma aqui, e vai ser isso aqui, ó, essa parte daqui para cá, o que é diferente, por exemplo, daqui, ó. Esse tamanho aqui é maior do que esse tamanho aqui por causa da inclinação. Então, só ter esse cuidado aí na hora de fazer alguma suposição em relação à altura do prisma, tá? Tem aqui algumas coisas importantes, algumas observações, tá? Depois vocês leem em casa essas observações. E aí, depois a gente vai estar estudando os prismas particulares, como o paralelepípedo, o cubo e alguns outros que são importantes aí para o nosso estudo, tá? Vamos falar um pouco sobre a planificação. Vamos lá. Detalhe importante. Eu já ia pulando.
Existem dois tipos de prismas que nós estudamos, tá? Os retos, que são prismas que a altura vai coincidir com a aresta lateral, e prisma oblíquo, que é um que o ângulo que a aresta lateral faz com a base é diferente de 90 graus, tá? Então, aqui a altura vai coincidir, aqui não. A maioria dos exercícios que nós iremos estudar vão partir do princípio que o prisma é um prisma reto. Isso por conta da facilidade que nós teremos de fazer cálculos com ele, tá? Com prisma oblíquo, fica um pouco mais complexos de fazer cálculo. Então, por isso que geralmente nós vamos trabalhar com prisma reto. Em um prisma reto, todas as faces laterais são retangulares, isso é bem legal. E a altura do prisma é igual à medida da aresta lateral que eu falei para vocês. A altura coincide com a aresta. Em um prisma oblíquo, todas as faces laterais são delimitadas por paralelogramos que não são retângulos. E a altura é diferente da medida da aresta lateral, o que dificulta a análise para gráficos, tá? Bom, uma outra coisa interessante é a secção plana, que é muito importante para o prisma. E quando a gente está estudando, por exemplo, a gente estudou corrente elétrica, a gente estudou a secção plana, tá? Dado um fio, nós estudamos a secção plana de um fio para poder contar a quantidade de elétrons que passa pelo fio para poder então determinar a corrente elétrica, tá? Então a secção plana é uma definição matemática que é muito importante na hora de nós fazermos a análise, tá? Deixa eu adicionar quem que entrou aqui. Então, é importante aí a gente entender aí a seção plana, pois a gente utiliza bastante. Então, nós temos a seção plana, chamamos ela de seção plana de um prisma região poligonal pela intersecção entre o prisma e um plano diferente dos planos da base, que intercepta todas as arestas desse prisma. Ou seja, você fazer um corte no prisma, tá? E uma secção plana de um prisma determinada por um plano paralelo aos planos da base é chamado de secção transversal. Essa aqui é mais importante, tá? Ele vai ter a mesma inclinação aqui da base. Então, vai gerar, por exemplo, uma região igual à região na base, tá bom? Planificação de superfícies. A planificação, a gente viu exercício na última aula sobre planificação, que nada mais é do que a gente desmontar o prisma. Imagine que o prisma foi um objeto que você montou e você vai desmontar ele. Então, por exemplo, nesse prisma aqui, nós temos um prisma hexagonal. Ó, a base é um hexágono, então a gente chama ele de prisma hexagonal. Então, se você tirar a tampa, né, e a base aqui, você vai ter dois hexágonos e todos os 6 lados serão retângulos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados retangulares. Então, se você dobrar novamente, você reencontra esse prisma hexagonal. Além do que já sabemos sobre as formas que compõem cada uma das bases, na representação acima, temos superfície lateral do prisma, todas as faces laterais, ó, as 6, e superfície total do prisma, que é a união da superfície lateral com as bases. Note que para determinar a área de superfície do prisma, a gente tem que calcular a área lateral, que é a área de todos os retângulos, ou seja, a área lateral, por exemplo, do prisma, vai ser igual, nesse caso aqui que tem 6 lados, serão 6 vezes a base vezes a altura do retângulo, tá? Eu não preciso decorar essa fórmula aqui, porque vai mudar dependendo do formato do prisma, tá? Superfície total é você calcular as áreas da base, tá bom? E somar com as áreas laterais. Simples assim. Nos exemplos que a gente vai fazer, vocês vão entender, talvez já entender melhor como que calcula a área total e a área lateral e a área da base também dos nossos prismas, tá bom? Exemplo, no prisma triangular reto, a seguir, as bases têm um formato de um triângulo retângulo cujos catetos medem respectivamente 3 e 4 centímetros. Sabendo que a área lateral desse prisma mede 6, ou seja, já que ele é reto, esse carinha aqui também é a altura, a pergunta é, determina a área lateral e total do sólido, tá? É bem simples. Gente, para nós determinarmos a área lateral, da base, tá? Da base, basta a gente fazer o seguinte, ó, é um triângulo retângulo, então vai ser base vezes a altura do triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo,
Você pode colocar ele em pé assim, com o lado 4 e o lado 3, e aí fazer a área da base, nesse caso aqui, vai ser 4 vezes 3, 12, né? Aí divide por 2 e dá 6. Então, ó, esse aqui tem 6 centímetros quadrados e esse aqui tem 6 centímetros quadrados. Uma dica legal, eu não sei, eu acho que eu venho falando isso toda vez que tem um triângulo retângulo com esse formato. Se no triângulo retângulo tiver o cateto 3 e o cateto 4, então, gente, não precisa fazer cálculo, tá? A hipotenusa vai ser obrigatoriamente igual a 5, como vocês podem ver usando o teorema de Pitágoras aqui embaixo, tá bom? Para que precisa encontrar o 5? Porque para calcular aqui a área desse retângulo, você vai ter que fazer o quê? Base, que é 5, ó, que é a hipotenusa, vezes a altura, que é 6, tá? Que vai dar 6 vezes 5, 30. Então, você vai ter 3 triângulos, tá? Desculpa, 3 triângulos. Você vai ter 2 triângulos e 3 retângulos nesse prisma aqui. Então, você vai somar as áreas laterais, que são as 3 áreas de retângulo. Como os lados do triângulo são todos diferentes, ou seja, não é um triângulo equilátero, todas as áreas vão dar diferentes, ó. Então aqui é base vezes altura, base vezes altura, base vezes altura. Você encontrou, então, somando tudo, 72 centímetros. A área da base, como a gente havia calculado, soma tudo. Só que lembrando que tem duas bases, então a base vai ter que ser multiplicada por 2 no final das contas. E aí você encontra, então, o valor de 84 centímetros quadrados de área. Já o volume de um sólido, ele é dado pela seguinte fórmula, pessoal. Ele é área da base vezes a altura, tá? Quando o prisma ele é de base retangular, de qualquer base, tá? Se o prisma, desculpa, for um prisma de base retangular, então você pode fazer lado vezes lado vezes lado, tá? Mas se a gente não souber se que a base é retangular ou quadrada, então você tem que utilizar essa fórmula aqui, é volume área da base vezes altura. Eu até aconselho a decorar só essa parte aqui, só essa fórmula, porque com essa fórmula você resolve essa aqui também. Então, sempre faz isso, volume área da base vezes a altura, tá certo? Então, resumidamente, é isso aí. Vai ter algumas outras coisas aqui pro prisma e tal. A gente vai deixar o paralelepípedo para as próximas aulas e vamos retornar agora para o meu caderninho de anotações para poder então explicar outras coisas para vocês e fazer exemplos, tá? Então vamos lá. De forma resumida, nós temos aqui as informações sobre o prisma, tá certo? Duas bases, a base de cima, opa, deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, ó, base de cima e a base de baixo, tá? Essa base aqui de baixo. A altura, que se o prisma for reto, coincide com a aresta lateral, nesse caso aqui não coincide, tá? Face lateral são os retângulos que compõem aqui os lados, tá certo? A base do polígono define o nome do prisma. Isso é, se eu tenho um prisma com um triângulo na base, prisma triangular. Se eu tenho um prisma com um pentágono na base, prisma pentagonal. Se tiver um hexágono, hexagonal. Se tiver um prisma com a base com o lado 10, decagonal. Então, depende, a base do prisma define seu nome. E aí, resumindo, a área lateral é a soma de todas as áreas das laterais. A área total é a soma das áreas laterais com as duas bases. Volume, base, área da base vezes a altura, tá? E aí vale lembrar uma coisa muito importante, que o cálculo da área e da área lateral da área da base depende do formato, porque se for triângulo é uma fórmula, se for retângulo é outra, se for quadrado é outra, se for pentágono é outra fórmula, se for hexágono é outra forma. Então, tudo depende aí, de forma resumida, de qual é o formato das figuras que aparecem para a gente. Na última aula, no finalzinho dela, a gente teve aqui algumas coisas legais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente teve algumas informações legais, como essas áreas aqui, ó.
é a área do quadrado e a diagonal do quadrado, tá? Que é importante. A área do triângulo, equilátero. Aí ele fala aqui, ó. Porque a área do triângulo comum a gente já sabe, né? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa aqui do triângulo equilátero, ela vem para complementar, porque algumas vezes a gente usa, né? E aqui do hexágono, tá? Que são algumas áreas, tá na página, deixa eu falar para vocês qual é a página, anotem aí, tá na página 123, caso vocês precisem utilizar, nós precisemos utilizar em algum exercício. O prisma reto é aquele prisma bonitinho que a gente vai estar utilizando no nosso cálculo com mais veemência, tá? Então, no nosso caso, a gente vai estar utilizando mais eles porque para dar uma facilidade para a gente. Ó. Vamos fazer alguns exercícios para a gente entender melhor o conteúdo, tá? Bom, eu vou estar mostrando aqui alguns exercícios para vocês. Esses primeiros exercícios que eu vou estar mostrando para vocês não tem desenho, tá? Depois a gente vai fazer alguns com desenho, esses não vão ter. Mas aí eu vou estar desenhando para vocês verem como que a gente faz o desenho, tá? Olha o primeiro exemplo. Ó. Calcule a área total de um prisma reto de altura 12 centímetros e base quadrada, com aresta de 5 centímetros. Então eu sei que a base é quadrada, então eu venho aqui, ó, vou desenhar um quadrado. Tá? Professor, mas esse quadrado está meio torto. É torto porque, na verdade, a gente coloca o desenho na perspectiva, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Então a perspectiva, ele vai dar um efeito visual meio torto mesmo, tá? E aí nós vamos ligar aqui as arestas. Opa, pega aqui uma reta. Então, vamos lá. Aí a parte do fundo a gente faz com traços. Então deu para entender mais ou menos como que vai ser aí o nosso cubo, tá? O nosso cubo não, o nosso prisma. Então esse prisma aqui é um prisma quadrangular porque a base é quadrada, a base tem 4 lados. Ele diz para a gente que a altura mede 12 centímetros, então vamos notar aqui 12 centímetros. E diz que a base quadrada tem aresta 4 centímetros, ele quer a área total. Então aqui 5 centímetros de aresta, ele quer a área total. Então como que a gente vai fazer a área total? Primeiro, nós vamos calcular a área da base, tá? Que a gente vai chamar de AB, a área da base. Bom, se vocês notarem, a base, olha só, vou pegar aqui, vou redesenhar a base aqui para ficar mais simples para a gente, ó. A base é um quadrado de lado 5. Então, como eu tinha pegado esse exemplo aqui, mostrado, ó, a área de um quadrado é lado ao quadrado, ou seja, nesse caso aqui, 5 ao quadrado, portanto, 25 centímetros quadrados. Acabamos a área da base. A área lateral, ela vai ser o quê? Como o nosso prisma ele possui 4 faces, tá? Laterais, então vai ser 4 vezes. Cada face dessa aqui, ó, é base vezes altura, tá? Base vezes altura. A base é 5 e a altura é 12, então fica 5 vezes 12. Portanto, isso vai dar 4, que multiplica 5 vezes 12, 60. 4 vezes 6 dá 24. Resultado, 240 centímetros quadrados, tá? Aí agora, tá? A gente calculou a área lateral e a da base. Então, a área total, que é o que ele está pedindo, fica fácil de calcular. É a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque nós temos duas bases, a base inferior e a superior. A área lateral deu 240, a área da base deu 25, 25 vezes 2 dá 50, 50 vezes 50 mais 240 dá 290
Nesse caso, centímetros quadrados. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então, Não. então indicando já para vocês, adiantando, esse conteúdo de geometria vai ter muitas fórmulas, tá? É fórmula de área, é fórmula de diagonal, é fórmula de volume, é fórmula de base, para calcular a altura, é teorema de Pitágoras, é relação. Kennedy, Oi. o senhor já sabe quais são as aulas que vai cair na prova? Na verdade, eu ainda não defini quais serão as aulas que irão cair na prova. Ah, tá bom. A prova já foi agendada? Não. Né? Pois é, então. É porque, assim, na verdade, faltam muitas aulas ainda pra gente terminar a apostila, né? Então, deixa eu ver aqui. É, Nós estamos na aula. A gente tem que saber essas fórmulas tudo? É porque, na verdade, Rafael, a gente não precisa saber as fórmulas, todas as fórmulas, né? Mas a gente precisa entender como que elas funcionam pra gente poder lembrar na hora de resolver. A gente não precisa decorar todas. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, pensa comigo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui de quadrado, retângulo, paralelogramo. Vamos pensar no triângulo aqui também, tá? Vamos pensar no triângulo equilátero, bem bonitinho, tá? Esses dois parecem equiláteros, mas pensa comigo. Ó, quadrado. Vamos colocar aqui todo mundo, ó, base vezes altura no quadrado, retângulo e no paralelogramo. Aí a altura vai ser diferente do lado, tá? Em em todas essas três figuras aqui, a área, gente, é base vezes altura. A do quadrado, a gente coloca lado ao quadrado, porque no quadrado a base e a altura é igual. Então, por isso que fica lado ao quadrado. Porque qualquer coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado. Então, por isso que a gente coloca dessa forma. Mas a gente pode usar uma fórmula só para todo mundo. No caso do triângulo, a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Tá? No triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Porque, na verdade, o triângulo, se você notar, ó, ele é um paralelogramo. Se você, ele é ou não. Você pode pegar o mesmo triângulo e desenhar ele aqui na parte de cima, você forma um paralelogramo. Por isso que ó, fica dois triângulos. Então, quando você calcula a área do triângulo, na verdade você está calculando a área de um paralelogramo, base vezes altura, e dividindo ela por 2. Então, na verdade, é a mesma fórmula também. Então, assim, todas as fórmulas, pessoal, elas são praticamente a mesma fórmula. Porém, vamos lá, vamos aqui no prisma. Ó. Aqui, ó, base vezes altura, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Aqui na face aqui, ó, base que é 5, altura que é 12, 60. Só que eu tenho 4, então multiplico por 4. Então, na verdade, assim, você não precisa decorar tudo, né? Você tem que ter o raciocínio de sempre entender. Ah, é um quadrado, então eu vou usar a fórmula de base vezes altura. Ah, tem 5 quadrados, então vou ter que multiplicar por 5, tá? Agora isso você tem que saber, isso você tem que ter como que eu posso dizer? Esse insight, essa pegada matemática, você tem que ter, tá? Você não pode esquecer, você tem que calcular a área lateral. A área lateral tem 4 retângulos aqui. Aí tu faz a área só de um retângulo. Tu acertou a questão, mas errou porque você não multiplicou por 4, entendeu? Então, às vezes, o erro não é na fórmula básica, porque a fórmula básica ela já está intrínseca na gente já. A gente já sabe usar elas, a gente já usou em diversos conteúdos diferentes. E aí, vamos fazer mais exemplos, aí eu vou explicando para vocês esses detalhezinhos aí que são úteis na hora da gente resolver questões, ó. Vamos pegar essa outra questão aqui. Esses detalhes eu vou falando com vocês, ó. Calcule a área lateral e o volume de um prisma reto de base triangular
cujas arestas medem 6, 8 e 10 centímetros, tá? Aresta da base. E cuja aresta lateral mede 20 centímetros. Então, isso aqui é bem legal. Eu vou pegar esse daqui, ó. Deixa eu pegar esse desenho aqui. Eu vou usar ele para eu não precisar desenhar ele aqui, ó. Então, deixa eu pegar ele aqui. Que é um prisma triangular, ó. Prisma triangular, as bases são triângulos. Ele diz pra gente que as arestas medem 6, ó. Então a aresta menor da base vai valer 6, a outra maior vai ser 8 e a hipotenusa tem que valer 10, tá? Então, provavelmente aqui, onde vai ser o ângulo de 90 graus? Vamos colocar, o ângulo de 90 graus vai ter que ser aqui, tá? Então, mesmo que não seja, agora vai ser. Ele diz que a altura, já que é um prisma reto, tá, vai coincidir aqui com a aresta lateral, que vale 20. Então, o que vai acontecer aqui? Essa questão é interessante porque a gente vai analisar alguns casos. Ó. Primeiro, vamos analisar a base. Ó. Eu vou redesenhar a base aqui de uma forma diferente para coincidir com o triângulo que geralmente nós estamos mais acostumados a ver. Eu vou colocar o triângulo em pé, tá? Então, a hipotenusa é 10, o cateto maior é 8 e o cateto menor é 6, tá? Bom, para calcular a área desse triângulo aqui, dessa base, então vai ser aqui a aresta da base, ela vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2, ou seja, 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8 dá 48, 48 dividido por 2, 24. Então, a área da base vale 24 centímetros quadrados para esse exemplo aqui, tá? Então, só que lembre-se, na hora de fazer o cálculo final da aresta, ele não pede a área da base, né? Desculpa, não pede a área total. Mas se ele pedisse a área total, depois a gente ia ter que somar as duas áreas, ou seja, você ia ter que fazer vezes 2, igual a gente fez nesse exemplo aqui. Nós teríamos que multiplicar por 2, igual a gente fez aqui, ó, a área da base. Mas vamos lá. Quando você vai resolver agora os lados do nosso prisma, você tem que lembrar o seguinte, ó. Nós vamos ter 3 retângulos diferentes. Eu vou desenhar os 3 aqui para mostrar para vocês como eles são diferentes, ó. Vou pegar esse aqui, que vai ser mais rápido, né? Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer todos com essa ferramenta aqui. Então vamos lá. Ó, vai ter eu vou fazer com o lado 10, com o lado 8 e com o lado 6, tá? Serão 3 triângulos diferentes, ó. A altura deles, ó, serão a mesma. A altura deles serão 12 para todos, tá? Que a aresta aqui lateral é 12, ó, para todo mundo. Porém, ó, a base aqui, ó, é 10, a do maior. Depois nós temos a base 8 e a base 6. São 3 retângulos diferentes, tá? E aqui é importante ressaltar isso, por quê? Porque na hora de você calcular a base, por exemplo, desse aqui, ó, a área desse aqui vai ser o quê? A área desse vai ser 12 vezes 10, ou seja, 120. A desse aqui vai ser 12 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16, sobe 1. 8 vezes 1 dá 8, mais o 1 dali, 96. E 12, a área desse aqui, 12 vezes 6. 2 vezes 6, 12, vai 1. 6 vezes 1 dá 6, mais 1, 7. Então, observe que são 3 áreas distintas, tá? Porque no caso desse triângulo, ele não é um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Ele pede para nós calcularmos a área e o volume, a área lateral e o volume. Então, vamos fazer o cálculo da área lateral. Logo, primeiro, a área lateral vai ser igual aos 120, que seria essa área da frente, mais essa área da esquerda agora, ó, que é 96, mais a área dessa direita aqui, da parte direita, que é 72. Ou seja, somando tudo aqui, vai dar 8, 7 mais
mais 2 aqui, 9, 9 mais 9, 18, vai 1 aqui, então fica 288 centímetros quadrados, tá bom? Essa questão não pediu, mas se nós tivéssemos que calcular a área total desse prisma, nós faríamos o quê? A área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral deu 288, a área da base a gente calculou que deu 24, então fica 2 vezes 24. 2 vezes 24 dá 48. Eu vou usar uma calculadora aqui para ser rápido. Então, 48 mais 288, o resultado é 336. Ok? E por fim, calcular o volume. Volume, área da base do prisma, vezes sua altura. A área da base aqui a gente viu que é 24, e a altura desse prisma aqui vale quanto? 20. E aí, gente, eu percebi que eu fiz um cálculo errado aí. Eu vou mudar aqui, vou deixar 12. Depois eu explico para vocês por que eu fiz errado essa questão, tá? Vou colocar aqui um 12. Então vamos colocar aqui, a área da base deu 24, como a gente calculou, vezes a altura 12. E aí 24 vezes 12, deixa eu ver quanto é que vai dar. 288. Agora, só que o volume é centímetros cúbicos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, pronto. Acabamos a questão, até calculamos a área total aqui, que não precisava, para esse exercício aqui, não precisava, mas já calculamos aí. Vou explicar uma coisa para vocês. Eu coloquei a altura igual a 12, tá? Em todos aqui, mas era para ter colocado 20. Não, o aspecto da conta é a mesma, tá? Só mudei o valor. Se a gente for fazer com o 20 aqui, é só colocar o 20 aqui. Então, 20 vezes 10 vai dar 200, 20 vezes 8 vai dar 160, 20 vezes 6 vai dar 120. Vai mudar os valores, tá? Vai ficar valores maiores do que esse aqui, mas o aspecto da conta é o mesmo, tá? Eu não sei porque eu coloquei 12, eu acho que eu confundi com esse daqui, ficou na minha mente essa altura igual a 12 aqui. Entenderam? Mas vocês entenderam aqui, pessoal, como que faz? Sim. Deixa eu ver se tem algum que não seja triângulo nem retângulo, tá? Vou ver se tem algum hexagonal. Tem. Encontrei um hexagonal aqui. E aí, observem o seguinte. Observem, até agora a gente tem calculado essas coisas, mas eu quero que vocês sempre percebam que no cálculo, para calcular, vocês podem, deixa eu voltar aqui, vamos pegar esse aqui como exemplo, ó. Percebam que quais são as variáveis que podem surgir para serem calculadas num prisma. Pode ser que seja pedido para a gente calcular a área da base, pode pedir para a gente calcular a área lateral, pode pedir para a gente calcular a área total, pode pedir para a gente calcular volume. Porém, existem algumas questões que elas vão te dar algumas outras informações, como, por exemplo, esse aqui, ó. Se um prisma hexagonal de altura 6 centímetros possui um volume igual a isso, calcule a área lateral. Então, existem questões que ele vai te dar um valor como volume e te pede para calcular a área lateral. E esse aqui é interessante. Por quê? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui um prisma, deixa eu ver onde é que tem um prisma hexagonal aqui. A gente tinha visto no caderno, né? Um prisma hexagonal. Eu não vou achar, então deixa eu desenhar ele aqui para vocês. Então, o prisma hexagonal, ele vai ter essa característica aqui, ó. Opa. Deixa eu apagar o trem ali. Ué. Então deu erro ali. Então vamos lá, deixa eu tentar desenhar de novo, que eu errei. Então aqui um hexágono.
Aí eu vou fazer aqui a altura do hexágono, né? Já que ele é regular. Então, basicamente isso aí. Aí se eu usar o pontilhado lá para trás, né, os tracinhos, eu posso fazer aqui. Mais ou menos assim um prisma hexagonal, tá? Então vamos para a questão em si. Ele está dizendo para a gente que a altura é 6. E aí no prisma hexagonal, vocês vão perceber que ele é um hexágono, tá? Então quando ele diz para a gente assim, olha, a primeira informação, o volume, ele é igual a 1728 raiz de 3. Ele está querendo dizer o que para a gente? Ó? Ele está querendo dizer que a área da base vezes a altura desse prisma, que é a forma do volume, ela é igual a 1728 raiz de 3. Isto é, se nós olharmos aqui, num hexágono regular, a área do hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo, ou seja, 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa fórmulazinha aqui, ou seja, nós vamos usar isso aqui, ó, 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, eu estou dizendo que essa aresta aqui vale A. Todo mundo aqui vale A porque é um hexágono regular. Então, aqui na área da base vai ficar 3 ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Não é isso? Ó. 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é a área da base. A altura, a questão diz para a gente que vale 6. Então, vezes 6 igual a 1728 raiz de 3. Uma coisa interessante aqui nessa questão é que eu posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3, tá? Porque se eu passo ele dividindo, vai cortar do mesmo jeito. 3 vezes 6 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então fica 9a elevado ao quadrado igual a 1728. Passando agora o 9 dividindo, nós teremos que o lado ao quadrado, né, é 1728 dividido por 9. 1728 dividido por 9, vamos lá. 17 dividido por 9 vai dar 1 e vai sobrar 8. 82 dividido por 9 vai dar 9, vai sobrar 1. 18 dividido por 9 dá 2. Tá? Vai dar 192. 192 não possui raiz quadrada exata. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 192, mas a gente pode ver se tem como fatoriar o 192. Então vamos lá, 192 é um número par, dividimos ele por 2. Então 19 dividido para 2 vai dar 9, né? 9 vezes 2, 18, então sobra 1. 12 dividido para 2 dá 6, então fica 96. Dividindo por 92 vai dar 48. Dividindo por 2 vai dar 24. Dividindo por 2 vai dar 12. Dividindo por 2 vai dar 6. Dividindo por 2 vai dar 3. E aí, divide por 3. Opa, concordo aqui. Divide por 3 que vai dar 1. Se você notar, ó, 2, 2 e 2, tá? 2, 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Então, isso aqui é a mesma coisa que 64 vezes 3. Por que lá em cima deu 9, professor? 96 lá em cima. Aqui? Ué, Rafael, você tá no segundo ano? Faz isso aqui, ó. Gente. Ué, 18, ó. 19 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18, ué. Sobra 1. Baixo 2. 12 dividido para 2, 6. 19 por 2 não é 9. É 9, Rafael. Você sabe dividir, Rafael? Qual é o... não é não. Oi? Então eu É tô só... viajando. Você tá viajando legal, hein? É porque, assim, de fato, nem sempre a gente consegue acompanhar essa divisão assim. Eu estou dividindo aqui, mostrando para vocês uma fatoriação.
Lembre-se que na fatoração você não vai fazer, por exemplo, 19 dividido por 2 é 9,5, tá? É 9,5. 19 dividido por 2 é 9,5. Mas na fatoração, nós não fazemos divisões dessa forma. A gente divide o número mais inteiro mais próximo. Então, quando eu divido, eu tenho que dividir 192 por 2, na verdade. 192 dividido por 2 é 96. Eu estou fazendo essas divisões assim só para mostrar para vocês como que eu faria nessa questão, tá? Como que é feito nessa questão aí para fatorar, para poder você encontrar isso aqui, ó. Esse númerozinho aqui, porque 192 é a mesma coisa que 64 vezes 3. Vocês podem conferir aí na calculadora de vocês. E por que eu faço isso? Porque lembre-se, 64 possui raiz quadrada exata, que é 8. O 3 não tem. Lembre-se que vocês devem já ter se deparado diversas vezes com respostas dessa natureza aqui, ó. Com uma raiz, com o número dentro da raiz. No caso aqui, 8 raiz de 3. E isso acontece porque uma das partes do 192 não possui raiz quadrada exata. No caso, 3, tá? O 64, que é uma das partes do 192, possui raiz quadrada exata. 64, a raiz quadrada é 8. Mas o 3 não. Por isso que esse número aqui ele não possui raiz quadrada exata, porque existe algum fator, podem ser mais de um, que não tem raiz quadrada exata. Por isso que a gente fatora dessa maneira aqui, para descobrir qual é que tem e qual que não tem raiz quadrada exata para tirar da raiz. Tá? Então, voltando aqui para a questão, ele pede para calcular a área lateral. Para que a gente calculou o A? Porque nós vamos observar o seguinte, ó. No nosso problema, nós temos um retângulo da seguinte maneira. Nós temos a base 8 raiz de 3, nós temos a altura que é 6. Só que, nisso aqui, nós temos 6 faces laterais. Ou seja, a área lateral vai ser 6 vezes a área dos retângulos, que é o quê? Base vezes altura. Aí é só multiplicar. 6 vezes 8 dá 48. 48 vezes 6, tá? Vou multiplicar aqui. Só não posso multiplicar com raiz de 3, tá? O resultado vai dar 288. 288 raiz de 3, no caso aqui, centímetros quadrados. Pronto, acabou a questão. Mas aqui, olha só, isso aqui é só a fatoração, tá? Para divisão. Aí, detalhe, encontramos a área lateral, acabou a questão. Se ele pedisse para a gente encontrar a área da base, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Que é a fórmula da área do hexágono, que a gente viu aqui. É só colocar o 8 raiz de 3 aí, calcular a área da base, tá bom? Então aqui, esse problema aqui é interessante porque ele te dá algumas informações que não são as básicas. No caso aqui, te dá o volume para você fazer um cálculo com o volume e descobrir depois a área lateral, tá? Então, esse é um exemplo esses são os exemplos sem desenhos, como eu havia mencionado para vocês, tá? Vamos fazer um com desenho aqui. Eu vou pegar eu vou pegar essa questão que a gente vai fazer agora, eu vou pegar ela lá do plural, tá? Caderno de exercícios de vocês, para vocês verem como o nível das questões são diferentes. Lembrando para vocês que lá na Bienal, lá no plural, vocês têm as respostas, tá? Então, vocês, mesmo que errem, vocês vão ter a resposta final lá. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: Mariana vai fazer uma rampa para uma corrida de carrinhos. Para isso, ela utiliza duas placas finas de madeiras indicadas nos retângulos ABCD, tá? Então, triângulo ABCD, ó, ABCD, que seria esse retângulo aqui da altura, tá? Esse retângulo aqui. E o outro vai ser o BCFE, que seria essa parte de cima, tá bom? Ela fala a área dos retângulos aqui pra gente. Se a largura da rampa mede 2 decímetros, a largura da rampa, então, aqui, o volume do prisma reto de base triangular que representa a rampa é. Então, imaginem esse triângulo que a gente usou aqui,
melhor, esse prisma que a gente utilizou aqui, só que com ele deitado. Os triângulos foram deitados aí. Então, observe que o triângulo foi deitado. O triângulo, em vez de aparecer em pé assim, o triângulo, em vez de aparecer em pé assim, o triângulo está aparecendo deitado, tá? Ele embocou o triângulo aqui para poder fazer essa rampa. Bom, como que a gente faz para calcular o volume de um prisma? Nós temos que calcular a área da base do prisma e multiplicar pela altura. Esse é o volume. Então a gente tem que... nós temos a altura, tá? Se você perceber, ó, isso aqui é a altura do prisma, tá bom? Professor, mas não está muito visível. É porque você está enxergando você não está enxergando o prisma, você está enxergando a rampa, tá? O prisma, ele vai estar aqui, ó. Esse aqui é os 2 decímetros de altura e a gente tem que calcular essa área da base. Só que observa o seguinte, ó. Pegando esse triângulo aqui, ó, como referencial, nós temos isso aqui, ó, para calcular. A gente não sabe esse valor e a gente não sabe esse valor. Tá? Então, como que a gente faz para calcular, então, para calcular a base e a altura do nosso triângulo? Então, a gente vai recorrer ao seguinte. Primeiro, vamos pegar o retângulo aqui, ó, o ABCDE. Então, vamos lá, vamos pegar o retângulo. Vou pegar aqui o A, B, C e D, tá? Eu peguei o fundo aqui da rampa. Então, eu sei que esse aqui vale 2, esse aqui vale 2, esse aqui eu vou chamar de X, tá? Vejam que a área desse retângulo é base vezes altura, ou seja, 2 vezes X. Só que eu sei também pela questão que isso vale 6. Ou seja, nesse caso aqui o X vale 3. Então, se eu passar o 2 dividindo, eu encontro o X igual a 3. Portanto, deixa eu limpar isso aqui, né? Para não confundir nossa mente. Portanto, agora eu sei que a altura desse triângulo aqui vale 3. Mas eu preciso saber quanto que vale isso aqui que eu vou chamar de Y. Então, no triângulo, eu já sei que isso aqui vale 3. E eu quero encontrar esse carinha aqui. Mas como que eu vou encontrar ele se eu não tenho esse valor? Não tenho, mas eu posso usar essa rampa, ó. Se eu utilizar o retângulo da rampa, pessoal, então, por exemplo, ó, se eu disser que esse aqui é o B, esse é o C, esse aqui vai ser o F e o E, eu sei que a altura dessa rampa é 2, tá? Só da parte da rampa. E aí eu vou encontrar esse carinha aqui que eu vou chamar de Z, tá bom? Vou encontrar esse Z, esse valor de Z aqui. Como que eu faço isso? Bem fácil. A área é base vezes a altura. E eu sei que a área também vale 10, ó. A área da rampa aqui vale 10. Portanto, eu posso dizer que o Z vale 5, né? Porque 2 vezes 5, 10. Então eu sei que isso aqui vale 10 agora. Aí fica um outro detalhe. Desculpa, vale 5. Professor, mas beleza, vale 5, mas e do triângulo? Do triângulo vai ficar fácil. Por quê? Notem comigo. A hipotenusa vale 5 e um lado vale 3, então obrigatoriamente esse lado aqui tem que valer 4, porque como eu comentei com vocês lá no início, nesse primeiro, em um desses exemplos aqui, eu acho que foi lá no livro texto, tá? Se eu tenho um triângulo, retângulo, se um lado é 3, o outro é 4, obrigatoriamente a hipotenusa é 5. Então, se a hipotenusa é 5 e um cateto é 3, obrigatoriamente o outro cateto é 4. Se você duvida, você pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui, ó. 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, aí você encontra o y ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolve essa conta, você vai encontrar que o y vai valer 4. Esse carinha aqui. Beleza, professor, só encontrou aí as medidas referentes ao prisma. Encontrei, tá? Deixa eu recolocar a questão aqui para dar uma limpada nela, tá bom? Só para dar uma limpada aqui nela. E aí vamos lá, ó. Agora nós sabemos que esse lado aqui mede 3 e esse lado aqui mede 4. A hipotenusa mede 5, mas para fazer o que nós vamos fazer agora não importa, tá? Lembrando que, novamente, esse prisma aqui, ele está deitado, tá? A base dele está na face lateral, mas não importa,
porque para nós calcularmos a área da base, é só nós utilizarmos o quê? A base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, 6 decímetros, né, que está colocando ali, 6 decímetros quadrados. Essa é a área dessa parte aqui. Então, para a gente calcular o volume, fica fácil, que é a área da base vezes a altura. Ora, a área da base aqui é esse triângulo. A área da base foi 6. E a altura vai ser correspondente a essa aresta. A altura é 2. E 6 vezes 2, 12. Como é volume, fica decímetros cúbicos. Letra C, como vocês podem ver aqui, já está marcado. Alguma dúvida? Bom, então essa foi nossa aula de hoje sobre prismas. Deem uma olhada mais nas questões que aparecem no plural, elas terão uma interpretação maior para poder resolver elas. Eu vou estar enviando agora as atividades para vocês no Maestro, mas antes disso, irei fazer a chamada. Peço que vocês não saiam da aula ainda, tá? Só fazer aqui a chamada rapidão. Antônio presente, Bárbara, Bianca. Deixa eu parar a gravação aqui, né? Para não. A aula já acabou.